Então, começamos mais um estudo na noite de hoje. Retomamos aqui o livro dos médiuns. Nós fizemos um mês, ou um pouquinho mais de um mês, do treinamento da mediunidade. Fizemos esse treinamento aqui da psicografia. Aí nós fizemos o estudo, como era um treinamento, a gente fez o estudo fechado, né, com quem compareceu. Então a gente estudou desenvolvimento da mediunidade, do item 200 até 218, que quando foi que todos fizeram os treinamentos para verificar a mediunidade, se possuía mediunidade de psicografia. Após isso, a gente começa então, retoma no item 219, mudança de caligrafia. Se puder ler para nós, Andressa, fazer um favor. Item 219, um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com um determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Veremos mais tarde que as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não se sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra sua faculdade, porquanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial de que nem sempre são dotados os médios, ainda os mais mecânicos, ao que a possuem damos a denominação de médios polígrafos. Aos que a possuem, damos a denominação de médiuns polígrafos. Então vamos lá. Interessante que a gente acompanhou essa mudança, questão da mudança de caligrafia, com o Chico Xavier, né? Mostrando que ele possuía essas variações de médium mecânico ou semimecânico. Então, por exemplo, nos livros de Humberto de Campos, a escrita do Humberto de Campos era idêntica à escrita dele encarnado, né? E as cartas, né, que ele psicografava, né, os familiares conseguiam detectar que era realmente a pessoa, porque a caligrafia era muito parecida e a assinatura, então, era praticamente idêntica ao que se tinha no RG da pessoa, né? Então, foi muito forte para comprovar isso aí, né? Como que você vai falar que é uma ilusão do médium se ele faz a assinatura da pessoa, né? Sem nem saber, né, nada dela, né? Então, é algo que realmente comprova a mediunidade e mostra essa comunicação, né? Aí o ponto interessante, então, falou assim que é característico de médium mecânico ser mecânico, por quê? O médium mecânico, ele escreve ali sem ter noção de nada do que está escrevendo, né? E a mão dele é dirigida. No semimecânico, a mão dele também é dirigida, só que ele tem consciência do que está sendo escrito, né? Muitas vezes ele pode até ajudar, mas a mão também se move a revelia a sua revelia, né?
Agora, a mudança de caligrafia não acontece com o médium intuitivo, de inspiração, porque o médium recebe aquele pensamento e escreve. Então ele está escrevendo ali, é o próprio médium que está guiando a sua mão, né? Ele não está tendo um movimento involuntário da mão. Então como é que ele vai mudar a caligrafia dessa forma? Não tem jeito, né? Só que ele também fala que... Ele também fala assim que o médium, vamos supor que ele tem uma comunicação de um determinado espírito, vamos supor, Emmanuel. A gente percebe que quando era Emmanuel, ele tinha uma caligrafia própria, né? De acordo com aquele espírito que ele estava se identificando. Então, tem essa questão também. Porque o Chico mostrou para nós o ápice de todas as mediunidades, né? Então, na questão da mudança de caligrafia, ele mostrou como que é perfeito. Tanto é que cada entidade ele mudava a caligrafia de acordo com a entidade, né? Mas mesmo que ocorra só nos médiuns mecânicos e semicânicos, não quer dizer que a pessoa é um médium mecânico. Então ela vai mudar de caligrafia? Não necessariamente. Você viu que nesse subitem 4 aqui, ó, subitem 5. Falando que a pessoa pode ser médium mecânico ou semicânico e não mudar a caligrafia. Continuar a caligrafia normal do médium. Porque isso depende de uma aptidão, que ele fala aqui, de uma aptidão especial do médium. Então, o médium tem que ter uma aptidão especial, seja orgânica ou vibratória também, né? As duas aliadas, né? A questão orgânica e fluídica, mas ele precisa ter uma aptidão especial para que ele consiga, para que o espírito consiga colocar a própria caligrafia na mensagem. Então, é comum também ter médiuns mecânicos e semimecânicos que não mudam a caligrafia, que mantém a caligrafia própria dele, mesmo a mão se movimentando de forma autônoma. Então... Aí os que possuem essa caligrafia idêntica é chamado de médios, os médios polígrafos. Não, é o que possui a caligrafia modificada, né, de acordo com o espírito, né? São chamados médiuns polígrafos. Poli é de vários, né? Grafo, grafia. Então, várias grafias. O médium que não possui essa aptidão, né, ele vai ter a mediunidade característica dele, né? Ele fala que é comum, porque na época de Kardec era muito comum ter médium mecânico e semimecânico. Então era comum ter essa mudança de caligrafia, porque muitos tinham essa aptidão especial, ainda mais quando estava codificando, né? E hoje já é o inverso, né? Tem mais intuitivo. Ou de incorporação, né? Que aí você às vezes não mesmo dentro da incorporação, é difícil você encontrar aquele médium que não lembra de nada, né? Que é sonambúlico, né? Mas na psicografia, com certeza, a maioria vai ser médiums intuitivos. Esses médiums aqui são cada vez mais raros, né? Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos, algumas perguntas feitas sobre este ponto. Então ele vai perguntar, né, sobre essa questão, e as respostas são muito boas porque vai falar dos vários casos, né? E esse assunto é muito importante, né? Dentro da questão mediúnica, dentro da questão da mediunidade, é importante a gente saber e ter consciência desse tópico.
por que que acontece, em que situações que acontecem perda e suspensão da mediunidade. É um dos itens mais importantes do nosso estudo. Ainda bem que a gente voltou bem nesse sentido, estudando nesse sentido. Então a gente vai alternando, você lê uma pergunta e a resposta, eu lê a outra, Sim. tá? Primeiro, podem os médios perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. Então, pela resposta, a causa que a produz é uma causa desequilibrante, né? Uma causa que atua de forma negativa para a pessoa perder a faculdade, né? Porque se fosse como é que uma causa positiva vai fazer a pessoa perder a mediunidade, sendo que a mediunidade é algo positivo, né? É uma grande oportunidade que Deus dá, né? Então, se alguma coisa faz cessar, é porque alguma causa não foi boa, tá interrompendo, né? Agora eu te pergunto, se a mediunidade é de causa orgânica, como que se interrompe assim? Sendo que é orgânico. Porque pode ser uma questão de saúde, né? Mas que o desequilíbrio também atinge a saúde, ou pode ser uma má utilização da mediunidade que afeta diretamente Mas pensa comigo. o aparelho mediúnico. Então, não, beleza, tá? Você já está indo para a questão de quais as possíveis causas da pessoa perder a mediunidade, beleza, né? Ou perder temporariamente. Qual Mas foi a sua pergunta? a pergunta foi outra, foi a seguinte: se a mediunidade ela é orgânica, como que a pessoa pode perder se ela é orgânica? Eu diria que para Deus nada é impossível, né? Assim, Se Deus não vai derrogar não. as próprias leis, né? Sim, mas tem uma resposta. Interessante sua pergunta, fiquei curiosa. Porque, vamos pensar, os espíritos conseguem agir sobre a matéria, né? Então, ele não vai perder o fato do organismo dele ter aquela predisposição e ter aquela quantidade de fluidos. Ele não vai perder isso. O que pode acontecer é os espíritos bloquearem o acesso, né? Então a pessoa continua com a hipófise, a glândula pineal aumentada, com muitos fluidos e tal, só que eles conseguem bloquear essa comunicação. A gente vê histórias de pessoas que não querem trabalhar com a mediunidade e que vão e pede para bloquear. A gente vê casos. Só que é possível. Pede. Mas você acha que é possível? Se a pessoa pediu, a pessoa reencarnou com a mediunidade aflorada, ela pede, você acha que é possível? A pessoa pedir e aí perder? Dá um tempo para a pessoa, os casos que eu já vi, então, dá um tempo. é temporário, né? Temporário. Tipo assim, porque o que faz cessar realmente, pelo menos do que a gente já estudou, o que faz cessar realmente é o mau uso. Agora, quando a pessoa não se sente preparada, ou às vezes ela, né, às vezes como se estivesse pedindo uma moratória, né, e está muito desequilibrada, os benfeitores podem interromper temporariamente para aquela pessoa poder, né, ter um tempo para se preparar ou para, né, mas pode ter certeza que quando voltar, ela vai voltar com tudo, né? Por quê? Porque é um compromisso que a pessoa, uma oportunidade, um compromisso que a pessoa fez, que ela mesma pediu. Então,
por misericórdia, eles podem, pela situação às vezes, da pessoa muito grave, né, sofrendo muito, ou muito desequilibrada, pode interromper até a pessoa amadurecer um pouquinho mais, a pessoa se recuperar, e aí depois desse tempo ela retoma, né? Sim. Deixa eu só dar um... Bom, eu leio agora a segunda, né? Isso. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, olha só que interessante. De duas, uma. Ou ele nada obtém porque às vezes naquela situação, naquele trabalho, os espíritos escolhem não comunicar, ou acontece que o bloqueio se dá, não é porque ele deixa de ter mediunidade, entendeu? Como é que funciona esse bloqueio? Os espíritos não mais se comunicam por ele. Fala, mas um espírito, às vezes, um espírito trevoso poderia se comunicar por ele, mas aí ele não tem a permissão de comunicar por aquele aparelho. Né? O médium é um aparelho, então os espíritos têm ali as opções de aparelho, né? Aquele ali, falou, aquele ali você não pode comunicar nele, não. Tá? O bloqueio se dá dessa forma, entendeu? Porque como é que você perde uma coisa que é orgânica? Lembra a pergunta que eu te fiz? Sim. Como é que você perde uma coisa que é orgânica? Você não tem como. Ele continua tendo os fluidos, continua tendo as possibilidades mediúnicas, normal. Só que os espíritos bloqueiam não mais utilizando a mediunidade dele, não mais se comunicando por ele, por essa pessoa. Tem um objetivo maior, além disso, um objetivo maior para o médium. Não, está falando de o médium fez mau uso, por exemplo. Aí como é que ele vai bloquear esse médium que fez mau uso? Não permitindo que os espíritos se comuniquem por ele. Não é indo lá e bloqueando, interrompendo a mediunidade da pessoa. Porque não tem como, a pessoa não é orgânica a mediunidade. Não, mas eu falei isso porque assim, nem todos os trabalhos comigo tem a comunicação. Às vezes é uma, ou às vezes não tem. Mas aí eu percebo coisas a mais. Beleza, você está falando de outras faculdades mediúnicas, né? No momento você está utilizando de uma, em outro momento você utiliza de outra. Beleza. Mas vamos supor que você fosse num trabalho e não visse nada e não se comunicasse nada. Entendi. Isso é a suspensão da mediunidade. O problema é com você? Não, porque não tem como pegar como é que ele vai pegar e vai cortar o seu órgão de comunicação, a epífise, a glândula pineal, ela é desenvolvida, tem muito fluido, vai continuar tendo. Não muda nada aqui. O que muda é que eles proíbem os espíritos de se comunicarem. Por quê? O que é a mediunidade? Não é você ter a possibilidade de ver, ou de ouvir, ou de escrever, ou de falar com o concurso dos espíritos? Mas se os espíritos não atuam, como é que você vai exercer a sua comunicação, a sua mediunidade? É como se fosse assim, ó. A gente é uma antena, né? E aí, quando a gente, vamos supor ali, o espírito está ali, ele vai aproveitar desse canal. Então, ele conecta com o canal, né? Beleza. Quando você perde momentaneamente ou tem uma perda temporária ou permanente, o que eles fazem?
Tem como você desligar essa antena do médium? Não, não tem como, porque é orgânico. Como é que você vai desligar a antena se é orgânico? Então o que faz? Você não permite que os espíritos se conectem com ele. Então o que vai interromper é a permissão do espírito utilizar aquele canal, utilizar aquela conexão. Por exemplo, eu tenho um Wi-Fi aqui, olha aqui, ó, vou escolher aqui, não tem várias opções de Wi-Fi? Tem aqui, ó, olha lá, ó, Roberto, Manzana, e tem um outro aqui e tal. Aí, o que os espíritos fazem? Ó, esse aqui, ó, Jarvis, esse aqui você não pode conectar mais não. Esse aqui está bloqueado, essa conexão. Entendeu? Quer dizer, a antena continua lá, ela continua emitindo as suas vibrações. Só que para exercer a mediunidade, para se comunicar, não pode usar mais aquela antena. Você entendeu? Sim. Porque não tem como pegar e fechar, né? E só se pegasse e arrancasse a epífise da pessoa, né? Ou, né? Não tem como. É pessoa morta também, né? Se tirar. Ou perde muitas faculdades, né? Muitas possibilidades, né? Então, ficou claro? Então a gente está falando assim, quando a pessoa vai no centro para fazer um tratamento, ela tem uma mediunidade aflorada. Todos esses fizeram um compromisso dessa mediunidade aflorada. Aí alguns aceitam trabalhar e começar, outros não, outros fazem tratamento, tem uma melhora, um paliativo, uma melhora ali, volta àquele normalidade que estava acostumado, e aí ele foge de novo do compromisso, afasta de novo do compromisso. A mediunidade continua ali, o compromisso continua ali, mas ele aproveita daquela melhora que ele teve para fugir daquele compromisso dele. Então, todo médium que tem mediunidade aflorada, ele fez um compromisso de desenvolver aquilo. É porque tem muitas pessoas que realmente afastam. Mas quando a pessoa faz mau uso, eles bloqueiam assim. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um médium que vem dos trabalhos e todo trabalho ele recebe comunicação, ele psicografa, ele comunica. De repente ele vai nos trabalhos, não sente mais nada, não comunica mais nada, não acontece mais nada. Por que isso acontece? Ele fez algum mau uso. E aí os espíritos, os guias, os benfeitores, não permitem mais que nem espírito nenhum se comuniquem por aquele canal mediúnico. Ficou claro assim, entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa pensa que é assim, a suspensão é assim, pega a mediunidade da pessoa e corta. E não corta a possibilidade dela, entendeu? Porque ela continua com os fluidos e com as possibilidades dela, porque é orgânico. Mas a pergunta foi uma, a resposta foi outra. Não foi. A pergunta fala sobre esgotamento. Então, cortar a mediunidade da pessoa. O que o Kardec perguntou? Como é que você perde a mediunidade? É pegando e tirando os fluidos mediúnicos dela? É fazendo a epífise diminuir e fazendo a pessoa produzir menos fluido? É tirar os fluidos dela? Porque a pessoa, que a pessoa quando tem a mediunidade aflorada, o que ela tem de diferente? Não é a glândula pineal aumentada e a produção de muitos fluidos? Não é isso? Então, aí ele perguntou o seguinte, então, quando a pessoa perde a mediunidade, eles tiram os fluidos dela? Não tira, ele continua com os mesmos fluidos, só que eles não permitem mais que os espíritos se utilizem desses fluidos para se comunicar. Porque como é que ele se comunica com, por exemplo, você tem mediunidade de psicografia e de psicofonia. Como é que eles comunicam com você? Eles fazem uma conexão misturando os seus fluidos, identificando os seus fluidos com os deles. O que eles fazem então? Eles vão esgotar os seus fluidos? Não, ele não vai permitir que eles conectem esses fluidos energéticos com os seus mais. Entendeu? Olha lá, ele nada pode sem o concurso dos espíritos.
Quando mais nada obtém, quer dizer, o que acontece é que a comunicação só ocorre por causa que existe a permissão dos espíritos entrosarem os fluidos com o fluido do médium. Seja o médium de efeitos físicos, que aí tem um entrosamento maior, aí usa esses fluidos para fazer a massa, né, para poder se tornar visível, né, esses fluidos, ou esse entrosamento do fluido no sentido de conseguir conectar e o médium entender o que o espírito está falando, né, ou está dizendo, que é o intelectual, o efeito intelectual. Quando mais nada obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. E isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Quer dizer, acabou a permissão de usar aquele médium ali para comunicar. Entendeu? Não muda em nada do fluido dele. Vamos ler só mais a terceira e na próxima a gente continua. Lê para nós? Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos, aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencer. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Tá vendo? Então, é o uso, né, que a gente faz da mediunidade que causa a perda temporária ou definitiva, que na verdade a pessoa não perde a mediunidade, ela só perde a oportunidade de comunicação com os espíritos não se utilizam mais dela. E quais são quando que isso acontece? Quando usa para coisas frívolas, para coisas fúteis, para curiosidade, para brincadeira, propósitos ambiciosos para enganar as pessoas, né? Propósitos ambiciosos para ganhar dinheiro, para enriquecer, ou a pessoa às vezes ela deixa de trabalhar só para ficar por conta da mediunidade e os amigos, confrades poder como é que fala? Poder bancar ela, né? Então tudo isso tem propósito ambicioso. Por quê? Se a gente, por exemplo, psicografa um livro e vende o livro e pega os recursos, mesmo que seja para, por exemplo, não, vou pegar esse recurso e vou usar para fazer um projeto de assistência, um projeto fraterno, mesmo com esse propósito, não vale a pena. Por quê? Porque você está, de qualquer forma, você está oferindo ganhos. Então, isso é mais uma justificativa para tentar aliviar a consciência por poder estar usando o dinheiro que está ganhando. Então, a mediunidade é para o propósito de servir para o próximo. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de contrapartida com o uso da mediunidade. Então, a gente nunca pode aceitar nenhum tipo de remuneração, e nem deixar de trabalhar para exercer a mediunidade, porque ela tem que ser algo de coração, tem que ser algo
espontâneo, da mesma forma que a caridade, né? Desinteressado, porque é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, que Deus nos oferece, a gente tem que dar de graça, que de graça a gente recebeu, né? Então, Muito sério isso aí, né? Então, isso é motivo para suspender ou o médium ser abandonado. Quando se nega a transmitir as palavras, então ele às vezes não quer trabalhar, né? O médium às vezes escuta alguma coisa para falar e não fala, fica só, né? Então, quando o médium não quer colaborar, né? Não quer colaborar. Por exemplo, às vezes o espírito fala assim, ó, fala pro fulano que eu tô aqui, ó, blá, blá. Ele não vai falar, né? Ou os fatos por nós produzidos, as encarnadas, que para ele apelam, ou que tem necessidade de vir para se convencer. Por exemplo, fiquei exigindo, né? Ah, não, eu estou escutando, mas eu quero ver para eu me sentir convencido que, quer dizer, fazer exigência. Então, é a mesma coisa de a gente trabalhar com alguém e a gente ficar querendo fazer diferente, querendo exigir coisas ou querendo usar o trabalho para fins escusos, né? Então é um trabalho sério, né? Este dom não é concedido ao médium para o seu deleite, ó, quais são os objetivos, né? E muito menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então, o médium pode, ao mesmo tempo, resgatar os seus débitos e promover uma melhora para si e para o próximo. Se os benfeitores veem que o médium não corresponde, ele pode começar afastando ou suspendendo temporariamente. Se o médium continua, né, com o mesmo propósito, aí pode definitivamente afastar. E então, semana que vem a gente continua, que tem mais casos, né, dessa perda e suspensão da mediunidade. A gente continua então na próxima semana. Muito bom, né? Esse assunto é muito interessante. Todo mundo tinha que saber, né? Dá um nó na garganta assim, sabe? Por quê? É muito sério, né? Não podemos brincar, né, com isso, né? Ou então deixar em segundo plano, né? Porque ou às vezes a pessoa acha que é brincadeira ou deixa para segundo plano, né? Ah, não, depois eu vejo isso. E aí depois a pessoa faz 90 anos, encarna e não viu nada, né, disso. A gente ouve muito falar assim, não, quando você tiver mais velho, você vai rezar, vai para a igreja. Porque o que é isso? É você relegar segundo plano, né? Uma coisa que está falando que isso não tem importância, né? Não tem. Tô colocando aqui.